O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 3 e 4. Os itens 3 e 4 falam especificamente de Jesus. O item 3 traz o seguinte texto: Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nesta lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Então, quando Jesus se revela à humanidade, ele resume todas aquelas leis que Moisés havia trazido para o povo em duas máximas, quando ele diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como se tudo que o povo precisasse fazer tivesse contido nessas duas máximas. E ainda no item 3, nós temos: por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinção o objeto da mesma solicitude. Então aqui Kardec nos diz que quando Jesus se revela para a humanidade, ele traz uma lei que serve para todos. Quando ele fala, amar ao teu próximo como a ti mesmo, se as pessoas se pautarem por essa máxima, certamente não vão errar, porque ninguém quer fazer mal a si mesmo, não é verdade? Então, quando Jesus traz essa ideia, ele permite que essa reflexão, que esse ensinamento possa chegar a qualquer pessoa da humanidade, a qualquer povo, a qualquer comunidade, porque se as pessoas aprenderem a respeitar isso e a respeitarem a Deus acima de todas as coisas, elas vão automaticamente cumprir todos os outros mandamentos de uma forma geral, né? E quando ele fala que ele não veio destruir a lei de Moisés, é que, na verdade, Jesus fala para um povo muito mais amadurecido do que para o povo para quem Moisés falou, né? A gente sabe que essas palavras foram ditas há 2000 anos atrás, mas aquele povo daquela época já tinham a sua consciência um pouco mais amadurecida do que aquele povo para quem Moisés falou. E hoje nós temos uma civilização com uma consciência ainda mais amadurecida, o que nos permite compreender com muito mais profundidade aquilo que Jesus trouxe há 2000 anos atrás. Quando nós pegamos os evangelhos, a gente percebe que em muitas passagens Jesus fala através de parábolas. Algumas delas as pessoas da época não tinham condições de entender, até porque as chaves para o entendimento dessas parábolas só vieram com o desenvolvimento mesmo da própria ciência, desenvolvimento da própria humanidade, com o desenvolvimento da própria consciência do ser humano. O que eu estou querendo dizer? Que algumas parábolas que Jesus disse naquele tempo, elas só se manifestaram reveladas a nós depois de muito tempo, ou na atualidade,
o homem só passou a compreender do que Jesus estava realmente falando quando alcançou um nível de consciência para conseguir entender. Nesses dois itens, 3 e 4 do capítulo 1, Kardec fala muito claramente que a lei de Deus, ela está escrita na consciência da humanidade. É como se a gente viesse com um selo. E aquilo que Deus espera de nós, ou que nós devemos fazer moralmente, o que é certo fazer moralmente, está escrito dentro de nós. Só que muitas vezes nós desprezamos essa luz que acende quando a gente vai fazer alguma coisa errada, né? Apesar disso, Deus sempre nos dá uma oportunidade de nós nos corrigirmos e retomarmos esse senso, essa consciência, né? Essa lei que está dentro de nós, se o ser humano ele estiver atento a essa lei, né? E ele tiver essas duas máximas ligadas ao seu foco, né? De interesse, ao seu foco de visão, ele vai perceber que fica muito fácil cumprir essa lei que Jesus nos revelou, né? E essa lei é uma lei de justiça, uma lei de justiça, de amor e de caridade. Essas são três características dessa lei que Jesus veio nos trazer, né? E que essa lei, ela tá selada na nossa consciência, ela tá selada no nosso coração como uma coisa eterna, né? Tudo pode mudar, mas essa essência que Jesus trouxe, né, que tá guardada dentro de nós, que está guardada na nossa consciência, ela não pode ser retirada. Ela muitas vezes fica esquecida, mas ela não pode ser retirada. Mesmo quando ocorre a reencarnação, que há o esquecimento de tudo que o ser humano fez naquela vida, né? Quando ele desencarna e reencarna novamente, ele pode esquecer tudo que se passou naquela vida anterior, mas essa consciência, essa lei que está gravada dentro dele, né? Em algum momento ela vai eclodir, né? A gente percebe muitas vezes quem trabalha com pessoas assim que normalmente não respeitam as leis humanas, que por mais que as suas consciências estejam cauterizadas, né? E aí eu tô falando assim de criminosos, né? Que não tem nenhuma misericórdia de suas vítimas, mesmo esses, lá no fundo, se você tiver uma oportunidade de conversar com eles, você vai perceber que essa lei de Deus, né, que é uma coisa intrínseca do ser humano, tá gravada lá dentro. O ser humano sempre sabe. O ser humano sempre sabe o que é o certo e o que é o errado. Mesmo uma criança, por mais por menor que ela seja, né? Ela sente dentro dela essa centelha divina, né? Ela tem dentro dela essa centelha divina que lhe diz o que é certo e o que é errado, né? Então Jesus veio trazer, na verdade, nos trazer a lembrança disso que foi gravado dentro de nós, né? Porque nós somos filhos de Deus, né? Somos, como a Bíblia diz, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o que nos cabe, né, é ter em mente essas duas
esses dois princípios, né, que podem nos levar ao sucesso mesmo na nossa vida material, na nossa vida espiritual, na nossa relação com as pessoas. Porque se a gente for pensar nesses dois princípios, né, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, todos os demais mandamentos estão inclusos nessas duas máximas. Quando a gente pensa na questão de amar a Deus acima de todas as coisas, né? O que isso significa? Significa que por mais que aconteçam coisas ruins nas nossas vidas, a gente pode perder o emprego, a gente pode perder os amigos, a gente pode perder os entes queridos, a gente pode terminar um casamento, perder tudo. Mas se a gente tiver o foco em Deus, na nossa fé, né, de que através da nossa fé é possível você se levantar, você conquistar novamente tudo aquilo que você tenha perdido, né, olhar para Deus como o nosso Pai maior e que é a fonte primeira de todas as coisas, né, vai ser possível perceber que por mais que se perca tudo, se você tiver o seu foco em Deus, você não deve perder a esperança de não só de uma vida melhor aqui na Terra, mas de uma vida melhor num futuro, uma vida melhor para nossa alma, para o nosso espírito. E quando a gente pensa na questão do amar ao próximo como a nós mesmos, a gente vai perceber que cada coisa que a gente for fazer, mesmo no nosso cotidiano, desde parar ou não numa vaga específica para uma pessoa idosa, ou devolver um troco que a pessoa te deu errado, ou simplesmente magoar ou não alguém da sua família com uma palavra mais dura, né? Desde as coisas simples até as coisas mais complexas, se a gente tiver em mente esse ensinamento de Jesus, jamais nós vamos errar. Então, Kardec traz para nós, nesses dois itens, um ensinamento muito rico, muito precioso, de que não é difícil, né? Não é difícil seguir a lei de Deus. Se quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, aquele povo achava difícil cumprir todas aquelas coisas, se nós formos refletir sobre esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, a gente vai perceber que o que Jesus trouxe para nós é leve, né? É uma coisa leve e fácil de seguir, né? E é isso, espero que tenha podido contribuir. O estudo do Evangelho foi muito interessante para mim. O Evangelho é realmente uma revelação da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. E quando a gente entra em contato com o Evangelho, você acaba entrando em contato com você mesmo, né? Com as suas próprias dificuldades, com as suas próprias necessidades, e acaba encontrando também uma série de respostas para coisas que muitas vezes a gente fica se perguntando, e até diante de tudo que a gente está passando atualmente, né? Então foi uma experiência muito importante.